vamos apresentar a vocês as diferenças da paisagem geográfica do Cerrado e do Complexo Pantanal. O bioma Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Sua extensão tem cerca de 2.036.448 km², ocupando 23,92% do território nacional. E mesmo assim, ainda é um bioma pouco conhecido e valorizado. O Cerrado possui uma importância imensa para todo o país, devido à sua ampla biodiversidade, além do equilíbrio hidrológico, onde a água das chuvas penetra nos solos e abastecem os aquíferos e nascentes. O relevo desse bioma colabora para que a água dessas nascentes escoam para outras regiões. O bioma Cerrado possui tanto paisagens naturais quanto paisagens artificiais, sendo elas modificadas pelo homem. Nós entrevistamos a Junia, uma das representantes da escola localizada na região do Mata Cavalo, e conversamos sobre qual a opinião dela em algumas causas recorrentes no Cerrado. Confira. Você acha que a ação do ser humano já é ou pode se tornar danosa às paisagens naturais? Já é, né? Geralmente, a gente, na geografia, tratamos esse termo como uma ação antrópica, né? E assim, quando a gente fala de ação antrópica, é a ação do ser humano, né? No meio ambiente. E aí a gente começa a perceber essas ações do ser humano inteirado com o ambiente, creio que é a partir até do avanço da globalização. Que o primeiro momento desse processo de globalização, que muitos pensam que é recente, mas ele começa desde lá do período colonial, né? Quando as grandes navegações marítimas vieram ter contato com esse novo continente. Então, assim, a partir daí começa esse processo de ação antrópica, da ação do ser humano de uma forma geral. E que hoje, em pleno século XXI, a gente acredita que só vem agravando, né? E o pior ainda é que as pessoas não estão percebendo a gravidade que é, né, tratar o meio ambiente dessa forma que vem sendo tratado. Como as mudanças climáticas estão interagindo com as práticas humanas na paisagem natural? Eu digo que não está interagindo, ela está destruindo. E assim, quando a gente fala de mudanças climáticas, que é a mudança no clima, né, que tem todo um contexto, que se a gente for voltar lá no conceito da geografia, que ela vai de 25 a 30 anos para você mudar um clima de um lugar, esse processo está ocorrendo de uma forma bem rápida em relação ao que a gente vem observando de uma forma geral. E o pior ainda, não só mudança climática, mas como injustiça climática também. Por que que isso? E a gente debateu bastante isso quando fazíamos mestrado. Por que de injustiça climática? Porque quem mais sofre com a consequência da mudança climática são aquelas pessoas que menos têm condição. São aquelas pessoas que estão vulneráveis. Por exemplo, aqui no Quilombo, vou dar um exemplo, nós estamos no território quilombola. Uma pessoa não consegue ficar o dia inteiro com o ventilador ligado, porque ela não vai conseguir, por exemplo, pagar uma energia. Né? Se ela coloca um ar-condicionado, ela tem que ter critério também para usar esse ar-condicionado, porque ela não vai conseguir manter a energia, né, para estar usando esse aparelho que é tão importante na atualidade por conta do tempo, do clima que a gente vem vivendo na atualidade. Então, além de mudança climática, a gente também vive a injustiça climática, porque quem mais vai sofrer com todo esse processo são aquelas pessoas que têm menos condições.
Que medidas você acredita ser essenciais para garantir a estabilidade dessa paisagem como ela é? Eu acho que começar não só a ter consciência, mas ter sensibilidade, né? De repensar os atos, né? Que começa dentro de casa, mas que deve ser repensado numa proporção bem maior. Porque quem mais traz esses impactos não são as pessoas no dia a dia, são impactos, por exemplo, do agronegócio, né? E outras questões da mata. Então, assim, repensar, sensibilizar, né? A gente sabe que a gente também precisa desse processo do agronegócio, da produção e tudo mais, mas repensar o dia a dia, né, dessas grandes empresas multinacionais, repensar que eu faço parte do meio ambiente, que dá a impressão que a gente vive no mundo, mas a gente não faz parte desse meio no qual a gente está vivendo, né? E aí, se eu não faço parte, eu destruo, porque se, por exemplo, eu trato aquele lugar, aquele espaço de forma inconsciente, eu saio dali, quem fica ali que se dane, né? Então, pensar, ter sensibilidade, pensar no outro, né? Eu acho que um momento agora é de pensar no outro, pensar na humanidade, pensar que eu faço parte, e se eu tenho um poder maior de viver outro contexto, eu tenho que pensar naquele que não tem, né? Então, um pouco disso, sensibilizar-se. Paisagem natural. Destaca-se o relevo, em geral, bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões. Hidrografia. A área do Cerrado é cortada por 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que têm lá suas nascentes. Dentre os diversos rios que têm sua nascente no Cerrado, destacam-se o Xingu, Bacia Amazônica, o Tocantins, Bacia Tocantins-Araguaia, o São Francisco, Bacia do São Francisco, o Parnaíba, Bacia do Parnaíba e o Paraná, Bacia do Paraná. Vegetação. É em geral de pequeno porte, com galhos retorcidos e folhas grossas. Entre os meses de abril e setembro, a umidade do ar cai e as chuvas são menos frequentes. Nesse período, ocorre a seca, que é um problema para a vegetação, pois o risco de correr incêndios aumenta. Paisagem artificial. Cerca de 80% do cerrado já foi modificado pelo homem por causa da expansão agropecuária, urbana e construção de estradas. Aproximadamente 40% conserva parcialmente suas características iniciais, e outros 40% já as perderam totalmente. Somente 19,15% corresponde à área na quais a vegetação original ainda está em bom estado. Entrevistamos também a guia do Aquário Encantado, para compreendermos qual a visão dela sobre as ocorrências no Cerrado. Confira. Qual é o seu nome? Claudiane, O que você faz aqui? que eu sou condutora local, mas conhecido como guia. Você acha que a ação do ser humano já é ou pode se tornar danosa às paisagens naturais? Ah, com certeza. Muito importante. Como as mudanças climáticas estão interagindo com as práticas humanas na paisagem natural?
Aqui, especialmente, graças a Deus, o pessoal conserva bastante, né? Então, ainda está bastante preservado, a gente tem bastante aves, pássaros, animais em geral. Assim, especificamente porque a gente trabalha com o ecoturismo que preserva a natureza, né? Mas, infelizmente, ao redor, próximo aqui, já está bastante desmatação, queimada, então complica bastante. Que medidas você acredita serem essenciais para garantir a sustentabilidade dessas paisagens no futuro? O ser humano precisa ter mais consciência, né? Infelizmente, a ganância acaba prejudicando. O pessoal desmata muito. Acho que o desmatamento é o principal que prejudica. E aí, segundo a época da seca, né? Que daí que tá com fogo ilegalmente. Então, fica fumaça em muitos lugares que prejudica muito a saúde de todos. Então, falta mais consciência, né? Pros humanos. Infelizmente, é a minoria que tem. Extinção. A extinção desse bioma comprometeria também o abastecimento potável em todo o Brasil, já que o fim do bioma representará a extinção dos grandes mananciais de água que abastecem as grandes bacias hidrográficas do país. Agora vamos entender um pouco sobre os complexos do Pantanal. O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e está localizado no centro da América do Sul, no Brasil, situada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Sua área é de 150.355 km², com 65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. O bioma sofre influência direta dos biomas Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Abriga muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil. Uma delas é o tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Abriga também o jacaré do Pantanal, um réptil que encanta a todos e que virou um símbolo dos Pantanal. Lá existem mais de 1.000 espécies de vertebrados no bioma e quase 2.000 espécies de plantas identificadas. O clima predominante do bioma é o tropical, apresentando duas estações bem definidas, o inverno e o verão. O inverno ocorre de abril a setembro e caracteriza-se pela ausência de chuva e por temperaturas elevadas. Já o verão ocorre de outubro a março e se caracteriza pela presença de chuvas regulares, também com temperaturas elevadas. O Pantanal está localizado numa área de planície, com altitudes médias em torno de 120 metros. Apresenta diversas áreas e bacias de inundação. No verão, essas áreas chegam a ser 80% do bioma, e ao seu redor localiza-se diversos planaltos, responsáveis por serem divisores de água e por terem nascentes que alimentam a hidrografia do local. Por conta do seu relevo, o Pantanal recebe diversos rios que abastecem suas bacias de inundação. O complexo Pantanal vem constantemente sofrendo pelas ações antrópicas, com o avanço da fronteira agrícola e pecuária da região, gerando diversos impactos ambientais, que acabam por afetar a dinâmica do meio ambiente. Os incêndios e queimadas são um exemplo disso. Geram a diminuição da fauna e flora, empobrecimento do solo e a diminuição das nascentes e perda da hidrografia local. A cidade de Poconé é um exemplo claro de paisagem artificial, onde pela ação do homem, ao decorrer do tempo, foram devastando a região, que antes também compreendia o bioma pantanal e conta com lugares como a Casa de Tananã, que com sua arquitetura fortalece o turismo, outra atividade responsável pelas modificações do espaço geográfico.
conversamos com a responsável pelo eixo ambiental e também monitor ambiental do Hotel Sesc Pantanal. Qual o seu nome? Leonite Mendes dos Santos. Você é responsável pelo quê? Eu sou monitora ambiental, sou responsável pelo eixo ambiental. Você autoriza a gravação de áudio e vídeo? Sim. Você acha que a ação do ser humano já é ou pode se tornar danosa às paisagens naturais? Não, porque nós temos bastante conservação, né? Locais de conservação, as pessoas que estão batendo igual a vários monitores ambientais, pessoas que da área do meio ambiente que vêm cuidando dessas situações. Como as mudanças climáticas estão interagindo com as práticas humanas e as paisagens naturais? As mudanças climáticas todo ano acontecem, né? É um acontecimento natural de fenômenos naturais. Que medidas você acredita serem necessárias para garantir a sustentabilidade dessas paisagens no futuro? O ser humano tem mais conscientizações e plantar mais árvores. Como pode-se ver, o bioma Pantanal sofre muita devastação e sua conservação é necessária, pois ele conta com uma vasta biodiversidade de fauna e flora, e é fundamental para o equilíbrio do regime hídrico, e ainda contribui para a evapotranspiração, processo importante para a regulação das chuvas do centro-oeste e sudeste brasileiro. Devemos preservar nossos ecossistemas e biomas antes que seja tarde demais.